Os aliens são um grande mistério para a humanidade. A existência deles pode ser uma grande ameaça, e nós nem sequer sabemos se eles existem ou não. No entanto, temos vários indícios que os aliens estão cada vez mais perto da gente. Quer uma prova disso? Assista até o final desse vídeo e tire você mesmo as suas conclusões. Como eu havia dito, os alienígenas são realmente um mistério para a humanidade. No entanto, poucas pessoas sabem do caso Roswell. Este caso aconteceu aproximadamente nos anos 40 e só foi repercutir nos anos 70, quando os cientistas começaram a formar variadas teorias da conspiração. Esse caso começou com uma cidade bem pequena, após o exército afirmar que tinha recuperado um disco voador. Pouco depois, o exército se retratou, afirmando que teria sido um balão meteorológico. Mas tudo mudou quando um fazendeiro chamado William Brazel, enquanto andava a cavalo com o filho de seus vizinhos, deparou-se com uma série de destroços. William estava acostumado a encontrar restos de balões meteorológicos, mas estes, segundo suas próprias palavras, eram diferentes. Estavam espalhados por uma área bastante grande e não tinha nenhuma instrução para devolução a entidades oficiais. No entanto, os cientistas que estavam estudando esse caso começaram a criar várias teorias da conspiração, afirmando que uma ou mais naves alienígenas haviam caído e que os tripulantes alienígenas haviam sido recuperados por militares, e depois encobriram a situação e tentaram esconder o que realmente tinha acontecido. Mas aonde eu quero chegar com toda essa repercussão desse caso? O americano Tom Carey. Ele revelou imagens chocantes e supostamente reais de um corpo alienígena, recolhido na super secreta Área 51. O lugar, como todos nós sabemos, é conhecido por abrigar segredos militares. E se você ainda não sabe muito bem sobre a Área 51, recomendo que você assista a esse vídeo que está sendo recomendado no card acima. O americano Tom não só revelou uma foto, revelou várias fotos extremamente pesadas e intrigantes, que levam até hoje muitos duvidarem da existência de aliens. Essas fotos que estou te mostrando agora são só uma de várias fotos que foram descobertas. Você pode estar curioso para saber aonde elas foram descobertas. Tudo começou quando o Major Jesse Marshall foi o primeiro oficial graduado a chegar ao local do acidente e atuou para cobertar alguma coisa que tinha acontecido. Na época, Marshall era o oficial de inteligência e foi designado que ele fosse ao local para recolher pedaços de dispositivos e auxiliar em futuras investigações. Segundo alguns cientistas, foi nesse exato momento que eles recolheram corpos alienígenas que estavam no local. Segundo algumas testemunhas que o Major confidenciou, ele havia guardado parte do material que coletou aquele dia dentro de um aquecedor de água. A tal testemunha, chamada Kelvin Parker, contou que conheceu o Major após ele próprio ter um encontro com um OVNI e um amigo em comum apresentar o ex-oficial da Força Aérea. A fonte para esses novos detalhes é o próprio Major Marshall, que admitiu antes de morrer em 1986 que ajudou a encobertar o que aconteceu no local do impacto. Esse foi só uma das várias testemunhas mais próximas do incidente a falarem. Várias outras surgiram para afirmar terem visto a nave em terra e no ar, ou até terem sido abduzidas em 1947. Um deles, Glenn Dennis, agente funerário, afirmou ter levado os corpos dos alienígenas a pedido do exército, mas Glenn disse isso só em 1989. E aí moram as suspeitas. Estes testemunhos desse caso são vistos como extremo ceticismo por historiadores e atuais cientistas. Algumas das testemunhas mais famosas eram vistas como mentirosos e outras estavam no fim da vida e mentalmente instáveis. Tanto eles quanto todas as outras testemunhas que continuam a aparecer só parecem ter descoberto alienígenas depois de 1978. E a maioria das fotos e vídeos que te mostrei são consideradas uma fraude dos anos 90, feita pelo cineasta Ray Santilli. Mas houve sim uma conspiração, só que é bem diferente do que os ovniologistas querem ver. Alguns documentos revelados em 1994 mostraram a razão da ocorreria toda do exército, e talvez essa conversa de alienígenas seja uma tentativa mais do que estabanada de ocultar a realidade. Os civis e militares envolvidos haviam visto uma coisa realmente esquisita e ultra secreta, o famoso Projeto Mogul. Era uma iniciativa da aeronáutica para descobrir se os soviéticos estavam fazendo testes nucleares. Tudo isso consistia em lançar balões meteorológicos presos uns aos outros em filas, para que eles se mantivessem numa altitude estável na alta atmosfera. Esses balões meteorológicos carregavam rádios, microfones e estranhas estruturas de papel alumínio. Sua função era detectar pelo som uma explosão nuclear a meio mundo de distância. O projeto tinha uma base científica boa, mas ele se mostrou caro demais em relação às alternativas, detectores sísmicos e amostras de radiação do ar. E como mostrou o caso Roswell, não era exatamente discreto, mas eu quero que você me deixe nos comentários a sua opinião. Isso tudo foi fachada ou eles realmente capturaram alienígenas?